Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra nesse tempo, né, onde o Espírito Santo tem trazido sobre a nação, sobre o mundo, coisas interessantes de vida com Deus, de fé, de mudança. O quanto é interessante nós falarmos de termos uma mudança da nossa maneira de pensar. Às vezes nós estamos tão arraigados, né, em pensamentos errados, em contextos e fundamentos errados, que um tempo pandêmico, né, onde eleições estão chegando, nos fazem pensar de maneira diferente, de encarar algumas realidades de maneira diferente. E isso para nós, enquanto seres humanos, enquanto família, enquanto povo de Deus, e isso também faz com que dentro de nós nasça algo novo. É claro que nem todos vão experimentar isso, é claro que nem todos irão entender isso, mas você que está aí hoje, recebendo e percebendo algumas coisas nesse mundo espiritual, como é interessante, que o Espírito Santo possa sempre nos trazer discernimento, capacidade, sabedoria para entender aquilo que está em Eclesiastes 3, quando fala de um tempo determinado para todas as coisas. Aproveita, vá lá no nosso canal no YouTube, faça a sua inscrição, aciona o sininho. Eu sempre fico feliz quando falo para você acionar o sininho, porque faz um bim, olha aí, e Deus abençoe sua vida. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, há uma expressão aqui de Jesus, junto com os discípulos, né? Ele faz uma pergunta, ele diz assim aos discípulos: o que dizem por aí? O que as pessoas falam? Qual a interpretação que as pessoas têm a meu respeito? Como é que as pessoas me veem? O que dizem aí ser o Filho do Homem? Jesus faz essa pergunta querendo saber qual era o nível de profundidade. Esse texto é algo interessante, porque fala de um fundamento. A partir desse texto que Jesus começa a falar para Pedro sobre aquilo que seria a fundação, a construção, o projeto da igreja. Que ele diz: olha, Pedro, quando ele responde o que as pessoas estão dizendo por aí, Pedro diz assim: há uma interpretação do povo de que sou Elias, Jeremias ou um desses profetas. Nenhuma comparação ruim, toda comparação agradável. E o Senhor Jesus coloca ali então um fundamento. Ele diz: olha, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, Pedro, mas foi o Pai que está no céu, foi o Espírito Santo que te revelou. E ele diz: sobre esta pedra fundarei a minha igreja. Olha que palavra interessante para nós. O que é bom nós raciocinarmos nesse tempo? Nesse tempo de várias conclusões, né, que são humanas, conclusões que são intelectuais. Quantas pessoas hoje na internet, né, em todas as situações e circunstâncias de mídia social, estão trazendo suas conclusões humanas a respeito de coisas espirituais sem discernir nada. Coisa espiritual sempre foi agradável, não importa qual tenha sido a sua religião, sempre foi algo agradável, que no tempo da nossa ignorância trouxe sentido, não importa qual igreja ou qual religião você passou, e não falando exposição de religião nenhuma, seja o candomblé, seja a igreja católica, tudo no seu tempo, na vida de muitos de nós, tiveram sentido, preencheram vazios, aquilo que era o tempo da ignorância, até que chega um momento que nós temos um encontro com Cristo, com a igreja, aspas, né? E grande aspas nisso, com a igreja verdadeira, com o evangelho verdadeiro, grande aspas no evangelho verdadeiro, e nessa construção de perguntarem para nós, porque hoje isso é uma grande verdade. Se fizerem a mesma pergunta hoje para muitos cristãos, né? O que você pensa? Qual é a interpretação que você tem do Filho do Homem? Como você interpreta Jesus? Muitas pessoas vão interpretar com aquele que vai safar das besteiras que faz, vai interpretar daquele Jesus que é o Deus do ventre, para atender os desejos e caprichos, vai pensar num Deus que é a favor, não num Deus que está dentro. Então são várias construções que são legais, várias conclusões que são humanas. O ser humano, ele é comparativo. Se a gente muda de igreja, a gente compara com a antiga igreja. Se a gente tem um pastor novo, a gente compara com o antigo pastor. Se a gente tem um carro novo, compara com o carro que outrora foi nosso. Se estamos no segundo casamento, comparamos com o primeiro casamento. O ser humano,
a tendência dele é fazer comparações o tempo inteiro. Então, quando Jesus faz essa pergunta, o que dizem aí ser o Filho do Homem? A comparação é de algo agradável, né? Mas a conclusão era humana. Qual era a conclusão humana? Nós interpretamos Jesus como os profetas que vieram e que era tudo gente boa. Ninguém interpretou Jesus ou fez uma conclusão de Cristo de uma coisa ruim, mas ninguém teve uma revelação de quem verdadeiramente Jesus era. Pedro foi o único que, no contexto dos discípulos, ele diz assim: olha, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Essa conclusão espiritual de Pedro serve hoje, cabe hoje para todo fundamento de pensamento, de igreja, de evangelho, de família, de trabalho, porque nós temos uma interpretação, uma conclusão, muitas das vezes humana, naquilo que era necessário. Verdadeiramente temos uma comunhão madura com o Espírito Santo e discernirmos de uma maneira madura quem verdadeiramente é Jesus, qual o propósito do Evangelho e qual aquilo que é o propósito da igreja. Porque tem muita gente hoje, 99,9% das pessoas não sabem para que serve a igreja, não sabem qual é o papel da igreja. Existem muitos pastores hoje que não têm noção. Por quê? Porque muitos foram doutrinados para aquilo que é a sua denominação. Então, não preciso falar nome de nada disso. Existe aquele líder voltado com a cabeça dentro da caixinha daquilo que era a sua antiga ou a sua denominação. Então, essa denominação agora aqui tem domínio sobre a mente dele e conduz toda a maneira de pensar. E se perguntar como é que essa denominação interpreta ser o Filho do Homem, aí vai vir as questões de toda a construção litúrgica, de toda a construção daquilo que são os regimentos, para essa estrutura de igreja. Mas, na verdade, qual é a revelação espiritual para isso? Existem muitos contextos, porque se alguém que não discerne Cristo de uma forma a ser pelo Espírito Santo, ouve o discurso de muitas pessoas, ou até dos próprios discípulos, com a interpretação que você tem do Filho de Deus, do Filho do Homem, com a interpretação que você tem, vamos comparar com Jeremias, é mesmo. Então isso é uma revelação espiritual, porque Jeremias foi o profeta que chorou e Jesus chorou. Vamos comparar com Elias. Elias foi um cara que fez milagres, Jesus está fazendo milagre, mas essa é uma conclusão humana, não uma conclusão daquilo que é verdadeiramente espiritual. E quantos líderes hoje de igreja, quantas igrejas, quantos de nós estamos tirando as nossas conclusões, nossas conclusões humanas naquilo que é espiritual. E isso é um caminho bem largo para errarmos, para cometermos falhas, para interpretarmos ser humano, igreja e propósito de maneira totalmente equivocada. O que o Espírito Santo está nos dando nesse tempo pandêmico, de tantas guerras, de tantas lutas, é verdadeiramente mudar a nossa maneira de pensar. Muitas pessoas estão olhando esse tempo agora de governo, de mudanças políticas, com muita maturidade. Por todas as caquinhas que foram feitas lá atrás. Quantos votos recebeu o Macaco Tião? Quantos votos recebeu todos os personagens que debochavam do povo, debochavam do governo, e a gente achava isso engraçado. Assim também a construção de muitas igrejas, muitas expressões de igreja, muitas expressões de evangelho. Hoje mesmo, na internet, quantas pessoas você tem ouvido naquilo que é uma expressão até interessante? Jeremias, Elias, algo interessante, mas verdadeiramente poucos estão tendo a revelação divina do que é a igreja, do que é o evangelho, do que é Cristo. E estamos deixando, muitos de nós, de brincar com coisas sérias, assim como naquilo que era o nosso governo. Então, que o Senhor Jesus possa, nesse dia, trazer maturidade ao teu coração, discernimento ao teu espírito, para comparar coisa espiritual com coisa espiritual e discernir através do Espírito. É o próprio apóstolo Paulo que diz que porque nós não somos espirituais, ele fala conosco como carnais, como meninos que precisam se alimentar de leite e não tem estrutura para comer comida sólida. Tem gente de 20, 30 anos de igreja, tem pastores que acham que estão, e na verdade é leitinho, é comparar o Filho de Deus com Jeremias, Elias. Nada de errado nisso, nenhum pecado,
mas estão comparando errado. Ele é o Filho de Deus, a igreja tem um propósito divino e a revelação também vem pelo Espírito Santo. Que seja assim no teu casamento, que seja assim no teu trabalho, que seja assim no teu ministério, que seja assim quando você for às urnas, que o Pai possa direcionar através do Espírito Santo as coisas da nossa vida nesse tempo, em nome de Jesus. Beijo no teu coração, paz de Cristo.